Voltamos a falar aqui no Batalha na TV, já estamos aqui com o deputado federal Mendonça Prado, que vai nos relatar como foi essa reunião. Lógico que já falamos aqui com o senador Valadares, já falamos com o Suquita, com o próprio prefeito da cidade de Capela, Ezequiel, mas nós precisamos ouvir todas as pessoas que estavam envolvidas, até porque não há um só sergipano lúcido que possa ter uma opinião diferenciada, que não seja de encontrar nesse projeto Carnalita uma grande viabilidade para a inclusão de recursos aqui no nosso estado. Contudo, a controvérsia da opinião entre o que querem as pessoas que defendem a implantação no município de Capela e o que o governo tenta, logicamente, atender ao que pretende ser feito pela Vale, é que nesse momento precisa ser discutido com muito mais cautela e cuidado. Deputado, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à TV Cidade. É realmente uma situação preocupante esse impasse hoje em relação ao projeto Carnalita? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, telespectadores. Sem dúvida, não é? É um projeto cujo empreendimento gira em torno de aproximadamente 5 bilhões. É algo muito significativo para o estado paupérrimo, como é o nosso querido estado de Sergipe. E eu entendo que nós devemos buscar uma alternativa onde os municípios, todos eles, possam ter aumento das suas respectivas rendas e certamente maior geração de emprego. Eu acho que o estado de Sergipe não pode perder essa grande oportunidade, até porque é um investimento que será feito por uma empresa séria, de credibilidade e que certamente só vai trazer bons frutos para o estado de Sergipe. Deputado, no seu entendimento, estaria havendo, de certa forma, uma certa intransigência por parte dos dois lados? Por exemplo, quando se falou em levar à primeira instância todos os envolvidos do nosso estado, e aí nós temos aí a bancada federal, o Senado Federal, né, os representantes sergipanos, o governo do estado, os prefeitos envolvidos, outras pessoas que também participaram dessa reunião com o ministro Edson Lombão. Nesse momento da reunião, eu achei, me chamou a atenção a colocação que foi feita quando o ministro disse, não, porque a Vale disse que não vai modificar o local de forma nenhuma. Aí eu fiquei sem saber, então para que estamos discutindo? Porque eu acho que a partir do momento que você lança ou abre o projeto para que seja discutido, você tem que se colocar também na posição de aceitar qualquer contra-argumento daquilo que você está colocando. Já o prefeito, ele não se mostrou resistente, disse tão somente que não estava convencido. E eu, no lugar dele, se é que eu posso dizer isso, eu também não me convenceria apenas com o pedido. Eu gostaria de ter, até porque trata-se de vários milhões em royalties e em pagamentos de impostos para o município. E é como o senhor disse, hoje em dia os municípios, de uma forma geral, vivem do que eles arrecadam. Então, tem que se ter cuidado nessa discussão. Com certeza. Eu devo iniciar dizendo o seguinte, que nós estamos assistindo a mesma novela, mas com atores distintos. Na verdade, esse processo já vem de longas datas. No período em que o governador Marcelo Deda estava negociando com a Vale, era o governador do estado. Hoje nós já temos um outro governante. No período em que os administradores públicos das cidades também eram outros. E, coincidentemente, os grupos políticos se alternaram nas duas cidades. Ou seja, está havendo, logicamente, dois debates. Um debate técnico que falta uma substância, eu diria, falta mais estudos, falta mais dados, mais informações. E um debate infrutífero, no meu modo de pensar, até prejudicial ao Estado, que é um debate político. Devemos nos ater, portanto, a um debate técnico. Eu tenho dito aos prefeitos que essa questão da localização, ela é fundamental. Entretanto, não é isso que vai trazer renda para o município. Às vezes, a indústria está situada em um determinado local e gera um determinado tributo. É preciso saber o valor, o quantitativo desta renda que será gerada. Entretanto, a posteriori, com a circulação de mercadorias,
se gera outros tributos. E nestes tributos, há também a questão dos compartilhamentos da União com o Estado, de Estado com os municípios. Portanto, tem que ser feito um estudo técnico, através de pessoas ligadas à área de contabilidade, ao direito tributário e, logicamente, pessoas que compreendam sobre investimentos em uma indústria desse porte. Nós não podemos ficar num debate meramente político. As cidades que estão disputando, elas precisam também apresentar dados. Eu vou perder porque a geração de tributos significa o valor que está estimado em tal. A União vai compartilhar com o Estado e vai compartilhar com o município X. Né? Não é apenas a questão da localização. Até porque, se é numa zona contígua, se é na fronteira, poderá até beneficiar as duas cidades no que concerne a geração de empregos. Mas aí vem as observações sobre a compra de energia, a compra de gás, uma série de itens que estão sendo levantados agora e que eu vejo com bons olhos, porque demonstram o interesse dos respectivos prefeitos em fortalecer a economia. O Ezequiel, se é que o senhor me permite, o Ezequiel ele fala o seguinte, que já foi fruto, né, de um prejuízo muito grande em um outro projeto que todo mundo conhece, que é a extração, sim, que é feita na cidade de Rosário, da Silvenita, né, da Silvenita, e por ser tão somente mínimo 30 metros, se eu não me engano, é uma distância ainda menor, porque essa agora me parece que são 50 metros, e a distância do outro processo, do outro projeto, da outra fábrica que foi instalada, é de 30 metros, alguma coisa desse tipo. E ele diz que o prejuízo é absurdo. Sim, mas como é que ele prova esse prejuízo? É isso que tem que ser discutido. Claro, porque é o seguinte, a questão de Rosário do Catete não pode se confundir com esta. Por quê? Porque o Rosário do Catete tem a produção na cidade e a distribuição na cidade. Então, não podemos utilizar Rosário como parâmetro, porque neste caso específico, há uma possibilidade de se produzir em uma e se distribuir em outra. Onde é que gera mais renda? Onde se produz, onde se distribui. Tem casos que onde se distribui ganha mais, porque gera o imposto sobre a circulação da mercadoria. Então são esses aspectos que nós precisamos levar em conta, para depois não brigar e depois sair no prejuízo. Veja, eu defendo a cidade de Capela, claramente, abertamente e publicamente, por uma questão simples, e a minha tese é em função disso. Eu tenho, coincidentemente, uma emenda à Constituição que eu apresentei lá atrás para modificar a Constituição do Brasil. Em vez de a riqueza dos subsolos, minérios, serem de propriedade da União, elas deveriam ser dos Estados-membros. É uma forma de nós fortalecermos a federação. A União é um ser abstrato e nós precisamos fortalecer os estados e os municípios. Hoje, até na questão tributária, a União arrecada 64% de tudo que as pessoas físicas e jurídicas pagam na forma de tributos. Eles ficam com 64% e os estados e municípios amíngua, sem condições de investir e de fazer o que é essencial para a população em termos de serviço. Então nós precisamos repactuar, precisamos formatar melhor essa federação. E acho que os minérios, eles deveriam, no subsolo, ser de propriedade dos estados. O estado teria mais facilidade de resolver essa contenda entre Japaratuba e Capela. Ele sabe qual é o município que precisa de mais renda. Capela é uma cidade mais necessitada, é uma cidade hoje pobre. Capela já teve a produção do açúcar com usinas, né? Capela hoje é uma cidade que está ali numa situação, Rosário do Catete, vizinho, próximo, rica em função da produção, e disso que você mencionou. Carmópolis também. Carmópolis, Japaratuba já está contemplada com petróleo, né? E Capela necessita. Então, eu entendo que Capela, até uma cidade maior, mais populosa, por esses aspectos, eu defendo a cidade de Capela. Mas nós temos que participar com mais estudos, porque eu não sei se é a questão da localização que vai definir. Até porque essa história dos 10 metros, eu hoje participei e ouvi argumentos outros, essa história dos 10 metros é interessante para sensibilizar. Entretanto, uma indústria desse tamanho, desse porte, não é uma indústria de 10 metros, é uma indústria de quilômetros. E pode até estar nas duas cidades. Então, isso precisa ser melhor debatido do ponto de vista técnico. Agora, o que nós precisamos nos preocupar é que, hoje, né, nós temos que trabalhar com a realidade do dia. A Constituição diz, o minério lá no subsolo é de propriedade da União.
não é nem de Capela, nem de Japaratuba, é da União, é do governo federal. O prefeito apenas vai dar uma licença. Então, eu acho que a forma de dialogar tem que ser mostrando principalmente as questões econômicas das cidades. O governo federal, deputado, teria autonomia de autorizar a implantação, mesmo que Ezequiel não assinasse a autorização? Os municípios, pela Constituição, eles têm autonomia política e administrativa. Então, o prefeito tem que autorizar. Entretanto, sendo a propriedade do bem no subsolo do governo federal, eu acho que a justiça não ia tergiversar. Ela daria autorização. O Poder Judiciário, não tenho dúvida, daria autorização ao governo federal. Como é que eu tenho uma propriedade aqui ao meu lado, como há uma linha que você, e a justiça não vai me autorizar a explorar, a fazer a prospecção desse minério? É claro que vai autorizar. Eu acho que a gente tem que ter também um equilíbrio, uma sensatez, né? Ezequiel está agindo corretíssimo, ele está defendendo a cidade dele, e ele está certo no ponto de vista dele. Nós temos que buscar o equilíbrio. Agora, eu acho que nós temos que apresentar estudos técnicos. Eu acho que agora é a hora dele mostrar o IDH de Capela. Eu acho que ele tem que mostrar o IDH de Capela, o Índice de Desenvolvimento Humano, mostrar que precisa, mostrar a renda que os outros municípios já têm, como Japaratuba, Rosário do Catete, Carmópolis, que você acabou de mencionar, e tentar sensibilizar dessa maneira. Porque esse é que é o caminho mais certo. E somar forças para alterar, sensibilizando, mostrando a questão social, de redução das desigualdades entre os municípios que estão na mesma microrregião do Estado. Então, para isso, é fundamental, e eu creio que nós devemos partir para esse tipo de debate. Mas o prefeito está corretíssimo, o Estado está preocupado, eu acho que estão todos certos. Né? A Vale, nós precisamos chamar ela para o diálogo. O prefeito está certo, a Vale não participou da reunião, achei até que foi uma atitude desrespeitosa. Nós tínhamos lá senadores, deputados, prefeitos, um ministro de Estado, tinha que ter o representante da Vale, evidentemente. Afinal de contas, eles vão explorar o minério, que apesar de ser da União, mas também só tem no subsolo de Capela, né? É da União, mas está ali na região, até por uma questão de respeito, de ter uma relação cordial. Essa imposição do presidente de colocar que não mudaria o projeto, eu já acho que é de extremo desrespeito. Eu acho deselegante. Deselegante na medida em que você diz isso e não diz o porquê disso. Eu acho que tudo nós temos que apresentar a tese e justificar. Em tudo na vida, né? Nas relações institucionais, você diz o quê e diz o porquê. Então, por que tem que ser ali? Né? O que foi que viabilizou? O que levou a ser? O governo do Estado apresenta dados técnicos, mas a Vale tem que apresentar, através do seu representante legal ou dos seus técnicos, ela tem que apresentar esses argumentos. Até porque nós que somos os políticos, e na democracia quem decide é a classe dirigente, é a classe política, mas nós não somos especialistas e temos que ouvir as duas partes. Eu mesmo me sensibilizo com a questão social e entendo que eu conheço mais os problemas da municipalidade ou dos municípios do que a Vale. Porque eu sei que Carmópolis e o povo todo de Sergipe sabe, tem renda, Rosário tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, você sabia disso? Rosário do Catete, em função da exploração desses minérios. Né? Então, se nós podemos fazer com que nós tenhamos um outro município com maior condição de renda, por que não lutarmos por ele? Então, neste momento, eu acho que o nosso engajamento está correto na luta em defesa da prospecção ou da indústria, da instalação da indústria propriamente dita, no município. Agora, eu também não vou atrapalhar o Estado. Se é para que ela não seja feita no nosso Estado, ela não seja edificada, construída, instalada em Sergipe, eu também não posso tomar essa posição radical. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio, nós temos que ter sensatez, agir, não é? Como estadistas, né? Nós temos que ter isso em Sergipe, preferencialmente em Capela. Agora, uma outra coisa que também chama a atenção em toda essa discussão é quando as pessoas começam a falar, e aí, infelizmente, eu acho que é quando se toca meramente na questão política. Não porque a Vale, se não Ezequiel não voltar atrás, a Vale disse que não vai fazer e pronto. A Vale não vai dizer isso. Porque embora o investimento para o Estado seja de quase 5 bilhões,
O lucro da exploração, que tem média inicial de 30 anos, né, com certeza vale 3 ou 4 vezes o valor do que o Estado estaria arrecadando, tanto com os empregos, geração de emprego, de renda, né, e aquisição de outras empresas. Então, não é bem assim também, né, Mendonça? Olha, essas coisas assim, o ser humano ele é movido por várias questões, né? E, lamentavelmente, às vezes a vaidade também. A gente não sabe o grau de vaidade das pessoas. Em política, infelizmente, no Brasil, há aquela coisa da esperteza. A gente tem que ter muito cuidado. Veja, eu me lembro quando teve aquela briga da Ford. É claro que é diferente porque o minério está aqui, mas se não me falha a memória, eu não tenho certeza, mas tem Carnalita também no Pará, não tem? Eu não tenho certeza. Eu acho que, eu lembro que tem na Colômbia. No Brasil é só o nome. Colômbia e no Brasil. No Brasil, me parece Amazonas, que só no Pará. aqui. Bom, se for só aqui, ela não tem outra alternativa. Mas se tiver outra alternativa, é preciso tomar cuidado. Eu não sei. Isso, eu estou me envolvendo nessa pesquisa agora sobre a localização do minério. Sei que em outros pontos da América do Sul temos, mas eu não sei se no território brasileiro não tem. Caso haja, meu amigo, nós temos que brigar para ficar em Sergipe de qualquer jeito. Me recordo da briga da Ford lá com o Olívio Dutra do PT, no Rio Grande do Sul, que ele fez aquela maior confusão e depois o Antônio Carlos Magalhães, vivo, trouxe para a Bahia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Infelizmente, é a realidade. Eu digo sempre, é a realidade. Eu quero que a política seja uma coisa perfeita. Eu quero que a política seja uma coisa, uma atividade do mais alto nível, a atividade mais nobre, realizada por todos. Mas, infelizmente, a esperteza, ela está inserida nesse contexto. Então, a gente tem que ter cuidado para não perder o empreendimento. Acho que todos estão certos. Eu acho que todos estão certos. Todos querem que ela venha para Sergipe e o Ezequiel, mais certo ainda, que quer que ela venha para Capela. Ele não está errado. Não está errado de jeito nenhum. Estou vendo gente criticando o Ezequiel. Ele é até meu adversário político lá na cidade. Tem gente criticando ele, mas ele está correto. E quando você se elege prefeito, já vou falar em Antônio Carlos Magalhães de novo. Eu me recordo ele na tribuna do Senado e alguém disse, e o senhor está contra o Brasil? Ele disse, entre o Brasil e a Bahia, eu sou a Bahia. E o povo da Bahia adorava ele, né? Em função desses seus posicionamentos. Era. Então o Ezequiel está fazendo meio que esse papel entre Sergipe e Capela, ele é Capela, e aí eu volto a dizer, ele está certo. Ele foi eleito pela população da Capela. Exatamente, ele está certo. E há um clamor, me parece, muito grande dos próprios moradores da cidade. Ele está coberto de Talvez razão. até sem tanta base. Ele está coberto de razão. E o governo do Estado também está correto. Veja que há uma disputa entre os dois, mas os dois estão certos. O governo não quer perder para outro Estado. Lógico. Um não quer perder para o outro município, o outro não quer perder para outro Estado. Olha, eu acho que isso aí vai depender agora da sensibilidade. Eu acho que a Vale pode se sensibilizar e readequar esse projeto. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, porque agora, Mendonça, eu vou pedir um rápido intervalo comercial, mas ainda volto com o deputado federal Mendonça Prado, do DEM. Voltamos a falar aqui no Batalha na TV, continuamos com o deputado federal Mendonça Prado, e agora para saber mais sobre essa novidade que surgiu hoje com a apresentação, segundo representantes do governo do estado, de um projeto, e um projeto volumoso, com várias páginas e de estudos técnicos que teriam tido a participação de técnicos da Secretaria da Fazenda e de outras instâncias também do estado. Me parece que esse projeto, segundo informação do Zezinho Sobral, teria sido feito, inclusive, com a participação de técnicos da Vale. O senhor já teve conhecimento? Já. Eu já recebi esses dados. Mas é aquela história. Como nós estamos numa contenda mesmo, né? Nós não podemos ouvir só uma parte. Nós temos os estudos técnicos que mostram a viabilidade para a instalação e mostra a repercussão em termos de tributação. Entretanto, nós precisamos ter os dados técnicos do outro lado. Nós temos os ganhos, mas nós queremos saber
os prejuízos, nós queremos saber a comparação entre um município e outro. Na verdade, há uma disputa entre duas cidades sobre uma questão que é federal, mas a disputa está entre as duas cidades. Então, nós precisamos saber o que de fato vai se gerar de renda. Eu falava há pouco em off sobre a questão do ICMS, do que sai da indústria para a distribuição. A legislação estadual, que é o que interessa, né? A legislação estadual fala que o tributo pode ser cobrado na produção, o imposto sobre circulação de mercadoria. O Superior Tribunal de Justiça, através de decisão do ministro Fux, esse que já está no Supremo Tribunal Federal, diz que se a empresa for a mesma, a que industrializa e a que inicia o processo de circulação de mercadoria, o ICMS vai ser cobrado na distribuição. Então veja que ponto complexo que deve ter uma análise muito detalhada, porque o município pode estar brigando por uma coisa e posteriormente ter um grande prejuízo. Então é isso que eu tenho dito, olha, não podemos fazer esse debate sem a participação de uma consultoria, um tributarista renomado, que possa até depois, com o seu parecer, mostrar quais são os aspectos que estão sendo defendidos pela municipalidade, quais são as perdas, quais são os ganhos. Nada disso pode ser debatido em função da localização. Fato gerador, ocorrência de fato gerador do imposto, às vezes está na localização, às vezes não. Se você pegar, por exemplo, a questão das construtoras, a construtora ela tem uma sede em uma determinada cidade, mas se ela executa um serviço numa outra localidade, o ISS cobrado, por exemplo, que estão falando sobre o ISS, é no local da realização do serviço. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Quer arrecadar imposto? Quer. Mas como se arrecada o imposto? Né? Há uma hipótese de incidência do imposto, mas há a ocorrência do fato gerador do imposto. Há o sujeito ativo que arrecada, mas ele arrecada um percentual, compartilha com o outro ente federado outro valor. Então não pode ser essa briga cega, sem dados, sem informação, só comovendo o povo. Comover o povo é fácil, estou lutando por isso. Aí o povo acha que você está lutando por aqui. Sim, lutar por isso significa dizer êxito, significa dizer lucro para a cidade. Então nós precisamos fazer um confronto, né, desses dados técnicos, de informações, com base em estudo. Ou seja, Mendonça Prado acredita que, por hora, tudo é uma certa... em tudo há uma certa precipitação? Nas afirmações e na discussão? Eu não diria precipitação, porque isso já vem de longe, né? Isso vem lá de 2011, 2012, por aí, isso já vem essa discussão. Ela veio, assim, à tona agora, publicamente, agora, né? Com esse debate que está acontecendo. Eu diria que é um debate que ganhou mais um contorno político do que propriamente técnico. Eu acho que está todo mundo interessado em que esse investimento venha para o estado de Sergipe e tem esse ingrediente novo aí do prefeito de Capela, mas que ele não está errado. Eu não posso reprovar a ação de um prefeito que está defendendo a cidade dele. E comovido ou envolvido nesse processo em função da cobrança, da exigência dos munícipes, né? O povo da sua cidade é que está exigindo essa sua ação. Ele está corretíssimo. O que nós não podemos é chegar ao extremo de perder o investimento para, né, outro estado. Isso, eu sei que o minério nós temos aqui em grande quantidade, mas eu não sei se em outros estados, Amazonas ou Pará, não sei, se eles não têm uma capacidade de investimento. E aí vem a política, a força dos políticos de cada estado, né? Os políticos do Amazonas, os políticos do Pará, não sei. Eu acho que temos que ter cuidado, sensibilidade, agir com inteligência. É hora da classe política mostrar para o povo que nós somos responsáveis. Apesar das nossas divergências, o nosso interesse maior é o interesse do povo sergipano. No próximo dia 19, uma outra reunião já foi marcada, aliás, uma audiência pública no Senado Federal. O senhor vai acompanhar essa audiência? Vou participar, inclusive no decorrer da semana, eu vou conversar com vários técnicos, já marquei, técnicos, consultores, né, da Câmara dos Deputados, para conseguir mais informações. É o que eu acho, nós não podemos fazer o debate político. Se nós ficarmos nesse debate meramente político, nós vamos desperdiçar uma grande chance. Que quem vai ganhar com isso? Olha, a Petrobras, ela faz a prospecção do petróleo em algumas cidades, algumas são mais beneficiadas que a outra. Que isso tende a acabar também.
Porque o Brasil não aceita que somente poucas cidades sejam beneficiárias dos royalties. Nós no Congresso já derrubamos isso para o petróleo. Os royalties do petróleo agora são distribuídos de forma igualitária, um percentual maior, logicamente, para as cidades produtoras, mas estamos distribuindo os royalties com todos os estados, com todos os municípios. Isso tende a acabar no nosso país, que é uma federação e que tem um espaço geográfico de um continente. Nós não podemos ter, por exemplo, você chega numa cidade sergipana, ela tem a cota parte do ICMS, vamos dar nomes, Canidé, tem a cota parte do ICMS, cidade riquíssima. Ao lado, Poço Redondo. Paupérrima. Paupérrima, com um território bem maior. Então, nós precisamos rever esse modelo federativo, não é? Nós precisamos rever a distribuição das receitas. E essa questão tende, no futuro, a gerar uma distribuição igualitária para todos. Não haveria essa briga, né? Não haveria essa disputa, não haveria essa discussão. E nós temos também que pensar não apenas no hoje, nós temos que ter uma visão para o futuro. E eu tenho certeza absoluta que em breve, né, o nosso sistema político brasileiro vai fazer a distribuição igualitária para todos os entes federados, do mesmo modo que já aconteceu na aprovação da distribuição dos royalties. Agora você veja como é essa questão. Nós somos produtores de petróleo, Sergipe. No primeiro momento, eu ia votar contra a distribuição dos royalties. Eu ia votar contra. Se nós somos produtores de petróleo, nós vamos perder em termos de receita, né, em termos de royalties, nosso Estado vai perder. Depois dos estudos técnicos, sabe o que ficou comprovado? Que o Rio de Janeiro prospecta 80% do petróleo nacional, praticamente. Então, o volume de recursos é tão concentrado no Rio de Janeiro que mesmo o Estado de Sergipe e outros estados produtores menores aprovando a distribuição para todos os estados e todos os municípios, ainda assim, nós vamos ganhar mais. Abrindo mão, como produtores que somos, abrindo mão, nós vamos ganhar mais, e de forma mais justa, porque será uma distribuição mais equitativa, equânime, nós vamos ganhar mais do que o que estamos recebendo atualmente. Porque vamos desconcentrar o que está concentrado no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, basicamente. Então, pelo cálculo inicial, não o cálculo, mas pela sensação inicial, Sergipe ia tomar um grande prejuízo. E não é verdadeiro. Por isso que eu digo, nós precisamos estudar, nós precisamos analisar, chamar os técnicos, fazer avaliação, senão a gente vai para uma briga e depois perde, né? Nós vamos então, para uma luta por isso você acredita, Mendonça, que precise, ou a participação da Vale nesse momento seja tão importante, afinal de contas o projeto é da Vale? Olha, nós não podemos perder a Vale por hipótese alguma. Essa é a minha ideia, como sergipano. Nós não podemos perder a Vale, esse investimento. Isso vai gerar uns 5 mil empregos para o nosso Estado. Nosso Estado, meu Deus do céu, nosso Estado é um Estado paupérrimo. Nós estamos num Estado pobre, seria muita mediocridade, não de um prefeito, não de um governador, mas de toda a classe política. A classe política é essa incompetente e irracional, que não consegue chegar a um denominador comum em relação ao investimento de 5 bilhões. Seríamos os mais incompetentes. E eu tenho certeza que nós não vamos chegar a esse ponto. Vamos buscar conciliar, né? Se o problema de Capela é a planta, e eu defendo que seja em Capela, você está com a Vale, amigo, vamos readequar essa planta. Então vamos proporcionar à Capela as condições para que ela se sinta contemplada. Não no segundo plano, mas no primeiro momento. E eu tenho certeza que a Vale vai fazer isso, né? E isso começa dessa forma, daqui a pouco vem novas unidades. A gente não pode perder. Não pode perder. Você que estava na reunião lá em Brasília, como foi que você viu a participação do prefeito de Aparatuba, Hélio Sobral? O que é que ele coloca em relação? Lógico, ele está defendendo a implantação no município de Aparatuba, não tem como ser diferente, mas qual é a argumentação dele? Olha, o prefeito de Aparatuba está muito tranquilo, né? Porque hoje é como se ele tivesse a petição e o outro a contestação, né? O prefeito de Japaratuba hoje é o destinatário, o município hoje é o destinatário do investimento. Ele tem que seguir, né, o projeto que a Vale defende, né? Ele está correto. Quem está se sentindo afetado e tomando um prejuízo nisso tudo é Capela. Capela que está se sentindo um município
vamos dizer assim, que está sendo tratado como uma segunda opção, né? Então, a reação é maior, logicamente, do município de Capela. E volto a repetir, o prefeito de Capela, os vereadores de Capela, os comerciantes, né? Os agricultores, os cidadãos, todos estão certos. Eles têm que defender Capela, né? Tem que defender Capela, então todos estão certos. Olha, isso é uma luta, é o seguinte, é uma luta que todos estão certos, né? E Capela realmente se sente fragilizada, porque é um trauma. Já perdeu para Rosário, em outro momento, né? Renda, já perdeu para Japaratuba, né? Então isso é como se fosse uma espécie de um trauma e que precisa ser revisto. Eu acho que é uma questão de diálogo e vai se chegar a um denominador comum. Nós vamos encontrar aí a sensibilidade dos representantes da Vale e eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma forma de contemplar Capela. Ninguém quer deixar de contemplar Capela. Só a Vale que não se manifesta em readequar a planta. Outra coisa, esses estudos demonstram, mas vamos ter perfuração em vários lugares. E tudo isso significa renda, né? Eu vejo isso com muito otimismo, com muito otimismo. Apesar de todo esse imbróglio, eu tenho certeza absoluta que nós não vamos perder o investimento da Vale. Só para encerrar o assunto Carnalita, você acredita que isso seja possível num breve espaço de tempo, está se chegando a um denominador comum? Não, eu tenho certeza. Porque senão a classe política, a classe dirigente do Estado de Sergipe vai assinar assim um atestado de incompetência coletiva, né? Nós não podemos ficar só nessa disputa mesquinha, medíocre. Temos que brigar e nos somar todos para defender os interesses de Capela. Ou seja, o governo federal vai ganhar, a Vale vai ganhar, o Estado vai ganhar, Japaratuba vai ganhar, só Capela que está se sentindo fragilizada e destinatária apenas de prejuízos. Então nós temos que compensar, essa expressão tem sido rejeitada, mas eu a utilizo, e não apenas compensar nas perdas, mas nós precisamos ampliar a planta ou movimentar, porque não tem nada instalado, não tem nada edificado. Está se discutindo tão somente um projeto para colocação. Né? Então, se readequa, ou adequa, ou readequa, mas nós precisamos mostrar que temos sensibilidade. E a Vale vai querer, porque a Vale vai ter a mão de obra do povo sergipano, né? Vai ter o espaço geográfico de um estado que nós temos bons índices, né? Temos agora que foi o governo federal que trouxe também, uma rodovia duplicada, um porto que o nosso governo já entregou à Vale, o Porto de Sergipe. Então, aqui nós reunimos as melhores condições para ela se instalar. É preciso só dar uma ajeitada. Vamos ajeitar esse negócio. Mendonça, vamos a um rápido intervalo, voltamos para falar de uma coisa que eu acho que você não gosta muito, sobre política e perspectiva para 2014. Muita coisa pode correr. Dizem que até águas irão mover moinhos aqui em Sergipe. Voltamos já. Voltamos aqui ao Batalha na TV, estamos e continuamos com o deputado federal Mendonça Prado. Agora vamos falar um pouco de política, né? 2014, tudo aí se encaminhando para as eleições para governo, Câmara Federal, Presidência da República, Senado, né? E Assembleia Legislativa, muita gente pleiteando, outros, né? Com mandato e querendo já como pré-candidato à reeleição. Mendonça é um deles. E a gente agora quer saber, Mendonça já começou a ser procurado, né, pelos agrupamentos políticos e já sabe ao que quer concorrer? Vai para a Câmara Federal, vai para o Senado. A gente tem ouvido falar até que Mendonça Prado pode surgir como vice-governador em uma chapa aí. Como é que está essa situação? Ainda é cedo? Não, veja bem, eu sou filiado ao Democratas, que tem um líder, né? E que é o prefeito de Aracaju, João Alves Filho. Né?
Sobre a minha possibilidade de candidatura, eu me preparo para ser candidato à reeleição de deputado federal. É evidente que na política você tem os cenários que surgem. A política, como dizia o Magalhães Pinto, ela é como uma nuvem que num instante ela está com um formato, daqui a pouco tempo ela mudou totalmente. Então assim é a política. E infelizmente nós temos uma quantidade de partidos tão grande no Brasil que causa essa incoerência das siglas e dos próprios políticos. Porque você tem as chamadas coligações, você tem as arrumações, como nós somos um país que é uma federação, a eleição nacional que influencia na estadual e assim sucessivamente. Sergipe vive um momento novo. Nós tínhamos até poucos dias atrás um governante do PT. Pouco tempo para cá nós temos um governante do PMDB. E nós temos aí que se prepararam para uma candidatura em nível estadual de governador, 3 nomes. Do atual governador Jackson Barreto, o Eduardo Amorim, do PSC, senador da República, e o prefeito João Alves Filho. Ninguém mais se preparou para uma candidatura. O João Alves não, ele já tem um nome fortalecido. Então nós precisamos, nós dos democratas, aguardar a decisão de João Alves, se ele vai se desincompatibilizar para ser candidato a governador ou não. O prazo dele é 4 de abril ou 5, se não me falha a memória. Após essa decisão é que nós vamos tomar os nossos rumos. Se ele for candidato, vamos seguir, né, com a candidatura própria. Se João Alves não for candidato, nosso partido vai ter que tomar uma decisão. Você gostaria que João Alves deixasse a prefeitura e tentasse o Estado? Olha, eu tenho dito isso publicamente. Eu, pessoalmente, não quero emitir essa opinião. Pela relação que eu tenho com o prefeito, né, e acho que ele vive um dilema muito forte. Não sou eu que vou lá ainda colocar mais fogo na lenha. Fogo na lenha. Porque você está, um homem como João Alves já foi governador, tem todo um conhecimento do Estado, é um grande homem público, é prefeito de uma capital e tem 40%, mais de 40% de aceitação, né, como eventual candidato, né, ou como pré-candidato, vamos dizer assim. Então você tem um ano de administração, mas você tem 40%. Aí você tem uma administração que ainda não conseguiu deslanchar, e nós reconhecemos isso, mas temos os melhores projetos para a cidade. Quer dizer, é um dilema muito grande. João Alves ele tem uma grande avenida para fazer em Aracaju, de 30 quilômetros. João Alves tem a licitação do transporte. João Alves ainda tem os planos para dar resposta na área de saúde, que ainda não deu, né, na área de saúde. O João Alves já está fazendo essa obra da 13, o Mergulhão, tem o projeto de mobilidade urbana para organização do crescimento da cidade na zona de expansão, BRT, né? A implantação do BRT, obra para sementeira. Então tem todo um planejamento para uma grande administração, que será vista ao final, lógico. Agora não tem visibilidade e nós sabemos que não tem visibilidade e a perspectiva é a melhor. E que a maioria dos prefeitos admitem que um mandato é quase que impossível para que você consiga, pelo menos, colocar em prática os projetos que você prepara para uma cidade. Certamente. Na capital, eu acho que isso é ainda mais fundamentado, né? Porque trata-se de uma cidade com uma maior movimentação e maior responsabilidade com os anseios populares. Você diz bem, você veja, um projeto para a mobilidade urbana, adequando vias, né? Modificando avenidas, ruas, né? Logradouros públicos. Não se faz em 2 meses. Estacionamento flutuante. Estacionamento. Então, todos esses projetos, eles estão sendo concluídos, os projetos. Ainda vai iniciar um processo licitatório, que você sabe que você apresenta, depois tem recursos, tem adequação dos projetos, nunca são feitos de forma perfeita. Então, há todo um planejamento que precede a execução desses planos. Então, é um dilema, e você tem 40%. No interior está muito forte. O que fazer? Então, não sou eu que vou emitir essa opinião. João já foi governador, ministro, é prefeito, tem uma larga experiência, conhece mais sobre política do que todos nós aqui juntos. Então, minha opinião vai apenas ser mais uma voz. Então,
Eu não quero emitir essa opinião, é uma opinião de foro íntimo, né? Ele é quem tem que decidir sobre essa questão. Então vamos aguardar a decisão dele e depois vamos partir para as nossas ações políticas. Você já se imaginou, Mendonça, ocupando o Senado da República? Não, as pessoas comentam muito comigo sobre possibilidade de candidaturas outras. Eu sempre fui muito tranquilo. Eu não sou um ser assim que tem essa ambição. Né? Vai tomar o lugar de Dona Maria? Você isso, você aquilo. Eu não tenho essa ambição. Eu sou uma pessoa que procuro fazer a minha parte, o meu dia a dia. Fui vereador, deputado estadual, estou no meu 3º mandato de deputado federal, né? Graças a Deus e ao povo e às lideranças que me apoiam, a exemplo do próprio João Alves e da senadora Maria do Carmo. Então, tudo acontece no seu momento certo. Só quem sabe é aquele que está lá em cima, do nosso futuro e da nossa, né, a perspectiva. Deputado, o senhor é muito inteligente, meio sabonete, mas eu sou meio cri-cri. Na política atual, que vive o estado de Sergipe, como o senhor bem falou, muita coisa andou sendo modificada. As próprias lideranças do PT, que eram aliados já do governador Jackson Barreto, em um dado momento houve uma certa rechaçamento quando o Jackson assumiu e quis efetivamente fazer algumas mudanças. Agora, já de fato, infelizmente com a morte do governador, do ex-governador Marcelo Deda, ele tomou a posse do governo, por direito, e eventualmente fez aquelas mudanças iniciais que achou que deveria. O senhor acha que isso pode atrapalhar ou pode abrir espaço, como muita gente já está colocando aí na mídia, até para uma possível chapa com o João Alves apoiando Jackson Barreto, ou a política tudo é possível? Eu não vejo dificuldade de uma aliança com o PMDB. Isso eu tenho dito também publicamente. Mas também com o PT? Se João Alves não for candidato, nós vamos ficar aí com algumas alternativas, né? Alternativa de apoiar Jackson, alternativa de apoiar o PSC, que eu tenho as minhas restrições, alternativa de apresentar candidatura. Nós temos várias alternativas que podem ser levadas em conta. Essa questão de PMDB, PT, o candidato do PMDB é o Jackson Barreto. Se nós analisarmos a história da política, o Jackson, inclusive, já foi o nosso candidato lá atrás. Na eleição de 1985, o Jackson Barreto foi o nosso candidato a prefeito de Aracaju e o vice dele foi o Viana de Assis, que foi o vice-prefeito de Jackson Barreto. E se nós compararmos o Jackson Barreto e o Amorim, veja bem, na última eleição, os dois apoiaram o Marcelo Deda. O Jackson foi o vice do Deda e o Amorim o senador. Então qual a diferença dos dois? Não tem diferença nenhum dos dois. Na verdade, existe uma disputa de ambos para conseguir o apoio dos democratas, né? Mas tanto faz Amorim como Jackson nessa questão partidária. Nenhum dos dois é do nosso partido. Os dois são da base do governo federal, né? Os dois são da base. O PSC é da base do governo, da bancada do PT lá em cima. O PMDB também, então não tem diferença. Acho que o PMDB é muito mais vantajoso para nós. E como eu não sou homem de subterfúgio, eu acho que, por exemplo, o perfil do Jackson Barreto na cidade de Aracaju, ele se assemelha muito mais ao nosso grupo. Nós temos uma pessoa muito forte na política aracajuana, que é a senadora Maria do Carmo. O eleitor de Maria se confunde com o eleitor do Jackson na periferia de Aracaju. Todo mundo sabe disso. O Jackson conhece mais as nuances da capital, que é a cidade que nós administramos. Bom, nós temos outros prefeitos, a exemplo do prefeito de Estância, que é o nosso Carlos Magno. O prefeito Carlos Magno é do Democratas. O vice-prefeito de Carlos Magno, é o Fá, ele é do PMDB. Então existe uma série de aspectos. Agora, existem as preferências, né? Que é natural. O deputado A prefere Amorim, o deputado B prefere Jackson. O bom é que o João, nesse aspecto, seja o candidato que a gente sai todo mundo com a mesma preferência. Mas essa questão de, porque Jackson é inimigo histórico, não existe isso. Ele já foi o nosso candidato.
Ah, o Amorim sempre foi do nosso lado. Também não existe isso, porque na hora que João precisou, ele estava do outro lado. Ele estava apoiando o Deda. Ele foi senador de Deda. Se ele era do nosso lado, por que ele não apoia o João? Porque fez tudo para João perder, para Deda ganhar, não é? Então não existe nada disso. A gente tem que ter pragmatismo. A gente tem que pensar no seguinte: o que é melhor para a cidade de Aracaju que o Democratas administra, e nós temos a responsabilidade agora de melhorar a saúde, que está ruim. Nós temos a responsabilidade agora de resolver o problema do transporte coletivo, a mobilidade urbana. Nós temos que construir casas populares para o povo de Aracaju que precisa de moradia. Então nós não estamos preocupados muito com essa questão de A, de B ou de C, nós estamos preocupados com os projetos a serem executados. E buscamos, evidentemente, na minha linha de pensamento, parceria para beneficiar o povo. Não tem que me preocupar com A, com B, com C, nem comigo. Se nós conseguirmos fazer uma política boa para que a população veja execução de projetos, realizações, trabalhos para beneficiar e aumentar o IDH da população, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eu vou ser aprovado. Eu só não seria aprovado e os nossos correligionários só não serão aprovados se a gente não tiver trabalho de ficar aqui só discussando, não é? Por hipótese alguma, não tem preferência nem por A nem por B, nem tem restrição nem a nem a B. Eu, pessoalmente, se ficar o grupo do PSC e o PMDB, a minha preferência é pelo PMDB. Claramente, porque eu não quero ser aquele político que faz as coisas às escondidas para as pessoas não saberem e depois vem com tudo diferente do que diz. Mas como você disse, você faz parte de um agrupamento. Tenho que respeitar. Essa decisão é do agrupamento. Exatamente. Vamos aguardar a decisão do prefeito João Alves Filho da sua desincompatibilização ou não. Se ele se desincompatibilizar e for o candidato ao governo, logicamente será o candidato do Democratas. Se o Democratas não tiver candidato ao governo, vai ter que fazer a opção por aqueles que se colocam como candidatos. E aí é a hora da gente parar e esperar aí, o que é melhor para as administrações do Democratas, o que é melhor para a nossa cidade. O Jackson ainda tem outra vantagem, né? Ele não é nem candidato à reeleição, porque ele já é candidato reeleito, se for agora. O outro vai passar 4 anos, mais 4 anos. Se for bom, beleza para o Estado. Se for ruim, é 8 anos com uma coisa ruim. Vamos a um rápido intervalo. É bom para Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos para falar, porque tem algumas pessoas colocando aí já na imprensa que existiria um acordo onde, em uma reunião com o governador e o prefeito, João Alves Filho, prefeito da capital, teria sido fechado um acordo de 50 milhões de reais em obras para que o governador Jackson Barreto tivesse o apoio de João Alves Filho. Eu vou saber daqui a pouco de Mendonça o que é que ele acha dessa posição que foi colocada na mídia e levada ao conhecimento pelo radialista Gilmar Carvalho, deputado estadual. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos aqui ao Batalha na TV e hoje pela manhã o vice-governador José Carlos Machado esteve visitando uma feira no Conjunto Médici, já com os novos moldes que vão funcionar todas as feiras livres aqui na capital. A matéria é da repórter Leila Soares e a reportagem também do cinegrafista Lucas Andrade. A padronização das feiras de Aracaju, com sistemas de refrigeração para comercialização de carnes e peixes, é uma exigência do Ministério Público Estadual. O prazo inicial para a implantação seria janeiro de 2014. Mas, segundo o presidente da Insurb, é preciso realizar uma licitação. Com a licitação, nós estamos procurando agora o melhor modelo de feira. Isso aqui é um teste que nós estamos fazendo para, se der certo, ficar tudo programadozinho como a gente fez, aí nós faremos a licitação desses moldes aqui. A Feira do Conjunto Médici foi um dos primeiros testes para organizar as feiras livres da capital. Todo o espaço recebeu cobertura. O posicionamento das bancas não atrapalha o fluxo dos consumidores. Frangos, carnes, peixes e mariscos são comercializados em balcões frigoríficos. Os comerciantes acreditam que a mudança trará mais clientes às feiras. A gente via no sol, na chuva, as bancas quebradas, rasgadas.
E hoje dá tudo uma limpeza dessa, uma coisa bonita dessa, né? O que é que vai reclamar? Tinha pessoas que não compravam, que tinha nojo. Porque a galinha ficava numa caixa no chão, a mosca, o suor da gente pegando na galinha, agora não tem mais isso. A mão suja, né? Porque a galinha estava no chão. Aí a gente apanhava dali, daquela caixa do chão e botava na balança. O cliente queria comprar, mas tinha nojo de comprar. E agora ele está, agora tem limpeza, estou satisfeito. Os consumidores também se mostraram satisfeitos com o novo modelo. Está bem melhor, coisas de lugar civilizado, né? Que a gente precisava. Agora está com banheiro, a estrutura está bonita, boa. E a carne também refrigerada, né? Que precisava. Coberta a feira? Está toda coberta, ótima. Principalmente para dia de chuva vai ser ótimo. E no sol também, né? Você vê que o peixe, as carnes que ficavam em cima das bancas, no sol, ressecadas, cheias de mosca, hoje não, já é dentro de um freezer, está tudo organizadinho. Já não tem as bancas no meio da rua, da feira, atrapalhando a gente a caminhar para comprar, porque os feirantes, às vezes, eles mesmos não colaboram com o trabalho deles, para ajudar os clientes deles, ocupando o espaço mais do que o necessário. Está excelente, está de parabéns a Insub, está de parabéns o Dr. João Alves, toda a sua equipe. Segundo o vice-prefeito de Aracaju, todos estão trabalhando em busca de soluções para tornar as feiras mais atrativas à população. Hoje nós estamos inovando, é uma experiência, são tentativas, né? Aparentemente a coisa melhorou e muito, né? Você observa por parte dos consumidores um elevado nível de satisfação, né? Agora, é possível a gente reproduzir isso na totalidade das feiras? Não sei, né? É o dia a dia que vai nos dizer. Aqui são 80 bancas de verduras, frutas, etc, etc. Mas tem feiras que são mais de 400, né? Isso aqui pode ser extrapolado para todas as feiras livres de Aracaju, não sei. Mas o que vale é a tentativa, o desejo de acertar. E eu aproveito a oportunidade para parabenizar a equipe da Insub, que não tem medido esforços no sentido de melhorar. Naturalmente que atendendo a uma determinação, a uma preocupação do prefeito João Alves, né? Está aí, portanto, o vice-prefeito José Carlos Machado, que esteve hoje acompanhando, né, essa implantação de um novo modelo para as feiras livres, porque não dava mais para aturar aquela imundície que eram as feiras livres aqui em vários pontos da cidade. Não era só no Conjunto Médici, né, mas em tudo que é lugar você via reclamação nesse sentido. Pois é, foi até bom que você apresentou essa reportagem agora, depois do que nós falamos anteriormente. Uma administração que chega após muitos anos da prefeitura estar sendo conduzida por um outro grupo político, ela demora a mudar a concepção, a visão administrativa. É quando volta a questão do João. As coisas começam a dar os primeiros passos agora. Então, será que numa campanha eleitoral a pessoa vai ter a compreensão sobre a gestão de João? Ou vai achar que ele ainda não fez? Porque nós estamos na fase da conclusão dos projetos. Quer dizer, essa é a amostra de um novo modelo de feira livre, que daqui a pouco estará no Bugio, no Orlando Dantas, no Santos Dumont. Será que isso vai ser visto até o pleito? Então, é esse o dilema de João Alves, porque eu não tenho dúvidas de que vai ser a melhor administração da história de Aracaju. Mas isso só poderá ser avaliado na conclusão, quando as pessoas souberem o que foi feito no exercício de um mandato de 4 anos. Então, esse dilema que ele está vivendo. Ao final, ele vai ter uma avenida de 30 quilômetros para mostrar todas as feiras livres, ou parte considerável das feiras livres organizadas, um sistema de transporte, uma cidade mais arborizada, que já está sendo feito o estudo para plantar árvores em toda a cidade de Aracaju, que há 30 anos atrás era a cidade mais verde do Nordeste brasileiro. Hoje é uma das últimas do Brasil. E João Alves vai resgatar essa história de fazer o replantio das árvores em todas as vias públicas para que a nossa cidade seja arborizada. Mas isso demanda um tempo. E agora é a fase do embrião, é a fase do planejamento. A fase da execução vai ter início a partir deste segundo ano.
Então é um dilema muito grande para ele saber se permanece ou se será candidato ao governo do Estado. De uma coisa certa, né? A população do Conjunto Médici já vive uma outra realidade. Pois é. E não do Conjunto Médici só, mas das imediações que ali muita gente frequenta. E certamente essa alegria, essa sensação de higiene, né, de organização, Os próprios feirantes, né? Isso vai se espraiar ou se espalhar por toda a cidade, mas em breve, né? Mendonça Prado, muito obrigado pela sua presença. Dizer que o programa e a Mais TVC sempre de portas abertas. Eu que agradeço. Eu gostaria de ficar aqui até o final do programa. Mas como tem outros entrevistados, muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde aos queridos telespectadores do Canal 20. Muito obrigado a você. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.